Olá pessoal, tudo bem? Bom, infelizmente não vou estar presente aí nessa próxima semana, então eu decidi gravar uma aula para vocês não perderem conteúdo aí. Então a gente está falando de modelagem, né, otimização de processos químicos. O objetivo aqui, né, é entender princípios de estruturação das indústrias químicas e otimização dos processos. Na nossa última aula, né, a gente viu aqui o que a gente vai trabalhar aí durante as semanas de aula, né? Produzir conceitos gerais de processo, né? Projeto de processo, síntese, análise, avaliação dos processos, otimização de processos, controle e simulação de processos químicos e ferramentas computacionais. Na nossa aula, né, eu deixei uma pergunta para vocês, né? Por que estudar modelagem e otimização de processos químicos no curso de engenharia química? A gente pode pegar um processo que já existe e otimizar ele, né? Buscar lá o ponto ótimo do processo, como a gente mencionou, né? Ou a gente pode partir de um produto novo, por exemplo, então por meio de pesquisa, patentes, né? Artigos científicos e entre outros aí. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Então hoje a gente produz borracha sintética por meio do butadieno, que é uma olefina que vem da Braskem, né? Que eu tinha mencionado para vocês, por meio do craqueamento a vapor. E aí o butadieno, então, ele vai ser o carro-chefe aí ligado ao setor de borrachas sintéticas. Então foi feito um estudo, né? Nesse estudo verificou que o isopreno aqui ele pode gerar o poliisopreno, que vai gerar o látex, né? Que seria lá da seringueira, né? Gerando aí a borracha natural. Então faz uma pesquisa, a gente tenta chegar o mais próximo dessa molécula, né? Ligada aí o látex da seringueira e tenta sintetizar isso, por exemplo, como a gente faz aqui com o butadieno. Aí o butadieno vai ser trabalhado com outros monómeros, né, gerando copolímeros. E esses copolímeros vão gerar, né, de modo geral, polímeros mais resistentes de borracha. Então existem vários tipos de borracha. Então a gente pode pegar um processo que já existe e otimizá-lo, ou a gente pode partir de um processo novo, né, estudando o mercado, ver se é viável continuar iniciar a produção dele, né, em grande escala, em pequena escala, média escala, né, e ver se a matéria-prima, né, disponível ela é fácil de ser adquirida, se o valor é acessível e, né, verificar também se vai ter um lucro, né, um lucro aí, sei lá, a longo prazo, médio prazo, a curto prazo, por exemplo. Sistema de processo. Então a gente viu que a gente depende da matéria-prima, precisa verificar lá se a matéria-prima é de fácil acessibilidade, né? Se a gente tem fácil acesso à matéria-prima, né? E aí com isso eu já vou pensando no meu processo, por exemplo, e os produtos que eu quero gerar com essas matérias-primas, né? Pensando também que pode ser gerado subprodutos, né, ou resíduos, e eu vou precisar tratar esses resíduos, então pensando no meio ambiente também. E aí eu também tenho que pensar no setor de utilidades, né? Como é que vai ser disponibilizado a energia, né? Energia elétrica, energia térmica, né? As correntes quentes, as correntes frias para o meu processo, por exemplo. Então tudo isso gera um gasto e todo esse gasto precisa ser calculado, né? Para ver se o meu produto final ele vai ser viável, né? Financeiramente falando aí. Bom, processos industriais, né? Seria uma sequência de etapas responsáveis pela transformação da matéria. Então a matéria-prima ela entra, né? Passa pelo meu processo e vai ser gerado lá um produto, beleza? Que esse produto, né? Ele tem que ser viável, né? Economicamente falando, beleza? O que seria um projeto? Um conjunto de transformações físicas e químicas, né? Ou químicas. Então ou no caso aqui, né? Então eu posso ter um processo físico somente. Então, por exemplo, a destilação do ar, né? Então, lá nas empresas de gases especiais, por exemplo, então eu não tenho geralmente um processo químico ali, né? Geralmente são físicos. Então eu condenso lá o ar, né, atmosférico e eu depois faço uma separação de destilação criogênica. Então seria um processo físico. Mais ou menos os processos geralmente são físico-químicos, né? Então tem etapas físicas e químicas no processo, mas também pode existir processos bioquímicos, por exemplo, as usinas, né, de cana-de-açúcar e por aí vai. Então tem a matéria-prima, tem a etapa preliminar, né, do processo, preciso às vezes purificar minha matéria-prima, por exemplo, né? Talvez ela venha com um grau de pureza aí baixo, né? Preciso aumentar esse grau de pureza, porque quanto mais
impurezas eu coloco lá no meu reator, mas resíduo ele pode gerar, por exemplo. Então a minha matéria-prima tem que entrar com um grau de pureza bastante alto aí. Aí existe a etapa de reação, né, quando eu tenho um reator. Aí na saída do reator eu entro nas etapas de separação, que seriam as operações unitárias. Talvez eu volte, né, uma matéria-prima que entre em excesso, né, ela volte para o reator, né, como um reciclo. E aí eu depois vou separando o meu produto dos meus subprodutos. Bom, esse aqui é um exemplo, né, eu coloquei só uma foto aqui ilustrando, né, uma planta de processo industrial. Então a instalação destina a transformação de substâncias químicas em escala industrial. Então a gente começa lá de um projeto, talvez alguns experimentos, né, de bancada, por exemplo. Aí talvez eu construa uma planta piloto, né, a nível piloto, e depois eu jogo para uma escala industrial, que é o caso aqui. Beleza? Então vai depender de vários estudos, né, ver se é viável, né, eu jogar lá um projeto para uma escala industrial. Projeto de processos químicos é o conjunto de ações desenvolvidas, né? Então desde, né, que ele vai falar que a decisão de se produzir um determinado produto. Então tem aqui a decisão, né, de produzir um produto novo, por exemplo. Então eu vi uma patente que vale a pena investir, né? O produto lá que está sendo mencionado é um produto que pode gerar um custo bastante alto, mas também pode gerar lá um lucro bastante alto também, né? Então acaba sendo viável aí pelos cálculos, por exemplo, né? E até seria um plano aí bem definido para a construção e operação da instalação industrial. Então surge a ideia, essa ideia vai ser trabalhada, né? Vai ser projetada, calculada e tal, e depois eu tenho lá, por exemplo, a instalação industrial, né? Como foi mencionado anteriormente nos slides, beleza? Então desde onde estamos até onde a gente quer chegar, por exemplo. Etapas de um projeto de processo, né? Então o que seriam essas etapas, né? Etapas gerais: investigar a disponibilidade da matéria-prima, como a gente viu, né? Se ela é fácil ser adquirida ou não, né? Se tem vários acessos a essas matérias-primas, né? Então um exemplo que a gente pode usar atualmente, né? A guerra Rússia-Ucrânia, que a gente vê lá que a Europa fica limitada, né? Dependente, vamos dizer assim, da matéria-prima que vem da Rússia, né? Que é o gás lá, principalmente o gás, né? Mas o óleo e o gás que vem da Rússia. Então se a matéria-prima é limitada por um único país, aí você fica, né, na mão desse país, por exemplo, né? Então pode ser uma ideia, né? Você precisa de uma matéria-prima e só uma empresa fornece a matéria-prima. Então ela pode colocar o valor que ela quiser, né? Pode colocar as condições que ela quiser e você é obrigado a pagar. Então por isso que é legal, né, fazer a investigação da disponibilidade da matéria-prima para ver se a matéria-prima ela tem fácil a acessibilidade para você aí. Seria fácil de ser acessada aí. Investigar mercado para o produto, né, ver se o meu produto, né, ele vai ter um mercado amplo também para ser vendido. Não adianta eu produzir algo que eu não consiga vender, né? Então isso também tem que ser pensado. E o lucro, né, ver se o lucro também é viável. Estabelecer o número e o tipo de equipamento. Então precisa ver os equipamentos que eu vou precisar, né, para criação da minha indústria, né, para estruturação da minha indústria. E além de eu estruturar os equipamentos, né, os tipos de equipamentos, eu preciso calcular as dimensões também. Quanto que eu vou produzir, né, quanto que vai entrar, né, por dia, toneladas horas, toneladas anos, toneladas meses, não sei. Então eu preciso calcular as dimensões desses equipamentos. Então eu seleciono os equipamentos, depois eu calculo as dimensões dos equipamentos para saber quanto que vai ter lá, né, de disponibilidade de produção a minha planta, por exemplo. Estabelecer condições de operações, né? Então como é que eu vou operar essa planta, né? Ela vai ser manual, vai ser semi-automatizada, vai ser totalmente automatizada, por exemplo, né? Como é que eu vou estruturar junto com os equipamentos essa planta, né? Na parte de automação, por exemplo. Então aqui já começa a pensar na parte de automação, junto com a automação, os instrumentos, né? A parte de instrumentação que eu vou colocar na minha planta e as malhas de controle, por exemplo. Então a malha feedback, uma cascata, por exemplo, né? Uma split ranger, não sei, uma malha de antecipatória, controle de razão de vazão. Então tudo isso eu tenho que pensar, né? Então quanto mais automatizada a planta, por exemplo, mais segura ela fica, né? E pensando no processo contínuo, né? Vamos imaginar que eu quero produzir lá em grande escala. Então vamos imaginar que o meu processo é um processo contínuo.
Então eu vou ter que ter uma demanda de automação bastante grande no meu processo. Calcular o consumo de matéria-prima e insumos, né? Então quanto de matéria-prima eu vou usar, e os insumos ligados às utilidades, né? Os insumos de utilidades, então água, vapor, né? Energia de modo geral. Então ar comprimido, por exemplo, né? Sei lá, vou gerar vapor para produzir energia elétrica, por exemplo, não quero comprar energia elétrica, né? Vou gerar energia elétrica. Quanto de vapor eu vou ter que produzir, por exemplo? Se eu for usar energia elétrica concessionária, quanto de energia elétrica eu vou utilizar, por exemplo? Então tudo isso tem que estar no cálculo aí. Calcular calcular o custo, né, de investimento. Então depois que eu projetei minha planta, né, tá todo um projeto já estruturado, né? Se eu for colocar no papel, tirar do papel e colocar na prática mesmo, né? Estruturar a planta, quanto que eu vou gastar para estruturar minha planta? Então tudo isso tem que tá calculado aí. E avaliar a lucratividade do processo. Então depois que o meu processo estiver pronto, começar a produzir, ele vai ser viável, né, financeiramente falando. Então tudo isso tem que ser calculado antes de eu projetar algo, beleza? Tirar do papel para o real mesmo, pro prático, vamos dizer assim. Projeto, dimensionamento do equipamento. Então, a gente tem alguns indicadores de performance, né, desenvolvimento. Então, o rendimento, né, quanto que eu vou ter de rendimento, conversão, né, quanto que eu vou conseguir converter lá da minha matéria-prima, seletividade, né, quanto que eu vou conseguir lá do meu produto final, né, recuperação, por exemplo, grau de pureza, especificação, tudo ligado aí a matéria-prima e produto acabado. E também, né, principalmente aí os impactos ambientais, né? Então, eu posso gerar produto no mundo ideal aí, a gente quer pegar A e B e transformar em C, que seria meu produto, né? Mas a gente vive no mundo real, então a gente sabe que a gente não vai gerar 100% do produto, ele pode gerar subproduto ou resíduo. E como é que eu vou tratar esse resíduo, né? Eu não posso pintar de verde e jogar no mato, né? Ou de azul e jogar no riozinho, eu tenho que tratar isso, até pensando nos impactos que esse produto ou até meu subproduto, resíduo pode gerar aí, né, de impactos ambientais, né, pensando em impactos no meio ambiente aí. O projeto de processos compreende 3 etapas. Então eu tenho um projeto de processo e ele compreende 3 etapas. Então a síntese, né, que é a parte criativa do projeto, né, inventiva. Então eu vou pegar lá as ideias que eu tenho, né, ver quanto que eu posso investir, por exemplo, e como é que eu vou fazer, né, por exemplo, essa união harmônica, né, conjuração do meu processo. Então, como é que vai ser a estrutura do meu processo de modo geral. Então, eu tenho lá tudo que a gente viu, né, eu procurar lá o ramo tecnológico, né, separar os equipamentos, né, as operações unitárias, né, se vai ser instrumentado ou não, né, então eu vou colocando isso nessas etapas da criatividade que eu falo, inventiva, conjuração, entre outros. Aí depois, né, após a síntese, entra a análise, né, que é a modelagem matemática do processo. Então eu tento simular o máximo possível, né, depois que eu tenho um projeto pronto, eu tento simular o máximo possível, né, o quanto que eu vou gastar, o quanto de energia, o quanto de retorno eu vou ter. Então eu tenho lá a modelagem matemática. Hoje a gente tem bastante simuladores aí, né, que consegue fazer esse trabalho pra gente, mas eu preciso escolher o melhor simulador, né? A modelagem matemática está ligada a cálculos, então, né, preciso ver certinho as fórmulas matemáticas que eu vou trabalhar para ter um retorno, né, bem preciso, né, de modo geral. Então a ideia da modelagem matemática, né, a simulação aí de um processo, é trazer valores mais próximos do real, por exemplo. Pode acontecer, né, de não chegar tão próximo assim. O exemplo que eu gosto de trabalhar é a Fórmula 1. Por exemplo, recentemente, para quem acompanha, a Mercedes é um caso, né, que fizeram a simulação e viram que o carro novo ia estar 1 segundo à frente dos outros, né? Então estaria com a vantagem de 1 segundo à frente. E isso no simulador. E na real, né, ela está 1 segundo, quase 2 segundos atrás, né? Então o simulador ele simula, mas você precisa de dados também, né? Então às vezes precisa de mais dados aí, sei lá, uma sequência matemática, uma fórmula matemática para te trazer mais dados reais, por exemplo. Então, né, é um exemplo aí que o simulador te ajuda, mas também não quer dizer que ele vai trazer tudo pronto para você. A avaliação, né, seria a parte técnica, né, solução do modelo, né? Então talvez eu traga uma modelagem matemática, mas ela não me atenda de imediato. Eu tenho que buscar outras, né, outras soluções de modelo aí. E aí com isso então a
a parte da economia, né, o lucro em si, por exemplo. Como engenheiros estamos interessados em produzir minimizando custos e impactos ambientais. Então, a ideia do engenheiro é essa, ele tem que produzir muito, né, evitar de gerar lá resíduo, por exemplo, né, e o resíduo com certeza pode gerar um impacto ambiental. Então, a ideia é produzir bastante, ter um lucro bastante alto, evitar de desperdiçar o máximo possível da sua matéria-prima, né, porque vai gerar resíduo. Isso vai ter que ser tratado, queimado, não sei, né, vai para queima, não sei, e pode gerar um impacto ambiental, por exemplo. Bom, síntese do processo, vamos entender um pouco o que seria a síntese aí. Genericamente, síntese significa compor um todo a partir de suas partes. Então, eu estou pensando num projeto, numa empresa, né, que é o todo. E aí, para eu ter essa empresa, essa planta industrial de modo geral, quais as partes que eu preciso ter para compor isso, né? Então, isso seria a síntese, seria a ideia, né, como a gente viu. Então, a síntese é a etapa da criatividade do projeto, né, a parte criativa do projeto, cujo escopo vai investigar o que lá? A rota tecnológica, né, como a gente já falou aí. Está ligado à pesquisa de patente, artigo científico, né, uma ideia legal de um produto inovador no mercado, né, e com isso a gente começa a também trabalhar lá a matéria-prima, o fornecimento de matéria-prima, né, a rota e por aí vai. Então está ligado à rota tecnológica aí. O modo de operação, né, por exemplo, então como é que vai ser essa operação aí? Vai ser um processo contínuo, descontínuo, vai ser grande escala, pequena escala, média escala, né? Vai ser lá uma linha de produção, por exemplo, né? Então tudo isso tem que ser pensado aí. Seleção das operações unitárias, por exemplo, então eu preciso tratar minha matéria-prima, né? Fazer uma operação unitária preliminar, né? Limpar lá o resíduo que na minha matéria-prima. Qual tipo de operação unitária que eu vou utilizar depois da reação, depois do reator, por exemplo. Então, filtração, destilação, né, evaporação. Pensando nas operações unitárias, eu preciso também dos equipamentos, né? Então, se eu for realizar uma filtração, eu preciso de um filtro, por exemplo, né? Se eu for realizar uma destilação, eu preciso de uma torre de destilação, né? E com isso eu também preciso dimensionar. Então, quando eu penso na operação unitária, eu penso no equipamento e o equipamento tem que ser dimensionado. Não posso pegar qualquer equipamento de qualquer tamanho, né? Tem que ser dimensionado para, né, a quantidade de produto que eu vou processar, por exemplo. Beleza? A seleção das condições operacionais a gente já falou um pouco, né? Tá ligado lá a automação do sistema, por exemplo, né? Como é que eu vou trabalhar essas condições operacionais, né? Manual, semi-automático, né? Automatizado, né? Os tipos de malha, né? A parte de instrumentação e controle de modo geral, né? E, né, por fim aqui definir um fluxograma, né? Então eu pego tudo isso, né, e coloco numa ordem lógica, né, pensando num fluxograma, por exemplo. Beleza? Então vou estruturar um fluxograma com os equipamentos que eu coloquei lá e as operações unitárias e por aí vai. Aqui é um exemplo, né, de fluxograma. Então eu escolhi alguns equipamentos, né, aqui trocadores de calor, né, por exemplo, um reator, uma bomba, seria um permutador de calor, né, um intercambiador, um reboiler, né, um refervedor, um condensador, por exemplo, uma torre de destilação, uma turbina, né, um compressor aqui, né, por exemplo, um outro, né, intercambiador e um resfriador, por exemplo. E aí com isso eu coloco uma ordem lógica. Então a bomba vai estar bombeando para minha carga, né, vai passando aqui no intercambiador, né, seria um trocador de calor que eu faço troca, né, do fluido quente, o efluente do reator aqui com a corrente que está entrando. Então eu resfrio o efluente do reator, que eu preciso resfriar mesmo, e aqueço a corrente de entrada aqui com essa energia. Eu reaproveito a energia do sistema. Essa é a ideia do engenheiro, aproveitar o máximo possível de energia. Aí aqueço mais ainda essa corrente para chegar na temperatura ideal de reação, aqui que seria os 210, né? Aí aqui acontece o processamento da reação, né, liberando energia. Então a reação exotérmica aqui, né, então libera energia. Essa energia troca com energia com a corrente de entrada, né, resfriada, e entra na torre de destilação. Aí subentende que está saindo um gás aqui, esse gás passa por um processo de compressão, né, ganha mais energia, passa pelo um intercambiador novamente aqui, né, que pega aqui a saída de fundo da torre, né, que está mais quente, e aquece aqui, né, o topo da torre, por exemplo. Então entra 160 e sai 178. Aí eu aqueço mais antes a corrente até a temperatura ideal de reação. Então estou fazendo um sistema aqui de recuperação da minha matéria-prima. Não imagina que a matéria-prima entra em excesso aqui. E aproveitando o máximo possível da saída de fundo, né, da torre de destilação aqui. Então aquecendo o topo
e depois sendo resfriado aqui para 60 graus para ser armazenado, por exemplo. Esse é um exemplo de fluxograma aí. Tá ficando extenso o vídeo, né? Bom, vou parar por aqui e aí a gente dá continuidade então em outro vídeo ou na aula. Beleza, pessoal? É isso por enquanto.